poderia usar em consumo e transformá-lo em capacidade maior de produção, eu estou fazendo um investimento. Tá? O investimento aqui, o conceito é diferente daquilo que nós normalmente usamos, que seria uma aplicação financeira. Que é investimento, o conceito econômico é aumentar a capacidade de produção. Tá certo? Quando eu boto dinheiro numa caderneta de poupança, eu estou fazendo uma aplicação financeira. Eu não estou diretamente aumentando a capacidade de produção do país. É claro que o banco, pegando aquele dinheiro que eu depositei na caderneta de poupança, ele emprestando para alguém para montar uma empresa, esse alguém, com base na minha poupança, passando pela instituição financeira, ele vai aumentar a capacidade produtiva do sistema econômico. Mas não sou eu que estou fazendo isso. A mesma coisa quando a gente compra uma ação na Bolsa de Valores. Eu estou comprando uma ação, eu estou aumentando a capacidade produtiva do país? Não. Uma ação simplesmente está trocando de dono. Tá certo? Então eu estou fazendo uma aplicação financeira, aquela ação vai valer mais, vai valer menos, mas a quantidade que aquela empresa produzia continua sendo a mesma que ela está produzindo. Agora, se uma quantidade de ações é lançada no mercado primário de ações, que não é a Bolsa de Valores, e com aquele dinheiro a empresa aumentar a quantidade de máquinas, ou aumentar o terreno plantado, uma coisa assim, estará aumentando a capacidade produtiva do sistema econômico do país. Então isso é um investimento. Então, investimento é aumentar, ampliar a capacidade de produção. Ok? Muito bem. Então, o destino do dinheiro vai ser consumo e investimento. Claro que, para eu fazer investimento, eu vou ter que sacrificar uma parte do consumo. Se a remuneração dos fatores de produção de um sistema econômico é 100, e se esses 100 forem usados em consumo, nunca vai ser aumentada a capacidade de produção. Agora, se eu botar para consumo 80 e 20 eu usar para ampliar a capacidade de produção, eu vou sacrificar um pouco o consumo, mas depois de um tempo eu vou ter uma capacidade maior de produção, logo vou poder consumir mais. Ok? Muito bem. Outro aspecto ainda que nós temos que levar em conta também, que além do que é alocado para consumo de investimento, temos também o que é demandado de fora, que vai ser transformado em exportações, e o que vem de fora para atender a demanda interna. Então, no cálculo do produto pela ótica do dispêndio, além do consumo do investimento, temos que levar em conta também as exportações e as importações. Então, isso vai permitir a gente visualizar o que vai ser colocado de disponibilidade para a aplicação da remuneração dos fatores de produção. Consumo, investimento, exportações e importações. Ok? Muito bem. E para a ótica da renda? Para a ótica da renda seria o quê? Calcular o quanto que foi alocado em termos de remuneração dos fatores de produção. Então, o total de aluguéis, de salário, de juros, de lucro, de imposto, somando isso tudo, em tese, vai ser uma grandeza igual a que nós calculamos pelos outros dois caminhos. Tá certo? Fazendo os ajustes, os descontos todos que nós queremos fazer. Então, voltando aqui, nós vamos ter essas três grandezas se equivalendo: o produto, a demanda final e a renda, remuneração dos fatores de produção. São três caminhos que, em tese, devem levar ao mesmo valor, ao mesmo número. Muito bem. Vamos falar um pouco sobre investimento e sobre depreciação. O investimento, nós já vimos então, é aquilo que é alocado em bens de produção, bens de capital, tá certo? Ou também em bens intermediários para a produção. De onde sai o dinheiro para o investimento? Sai da poupança que nós fazemos. Então, vai ter que haver no sistema econômico um agente financeiro que vai pegar o dinheiro que nós poupamos e vai entregar esse dinheiro para alguém produzir. A não ser que eu mesmo queira me transformar, além de ser além de eu ter o meu trabalho, de eu vender a minha força de trabalho, uma parte do que eu receber de salário,
eu vou transformar num negócio mesmo que eu mesmo vou fazer, como empreendedor. Pode ser feito isso, mas o normal é o que? A gente poupa, economiza, bota em uma aplicação financeira e os detentores dessa aplicação, que normalmente são os bancos, eles vão emprestar para alguém produzir. Okay? Então, em tese, dentro dessa ideia, o conjunto de poupança de um país vai ser igual ao conjunto de recursos que vão ser investidos. Por isso que é importante nós termos, para poder investir, tem que haver poupança. Se não houver poupança, não vai ter dinheiro para fazer investimento. Isso lá na década de 60, quando começaram os governos militares, teve uma grande quantidade de mudança no sistema econômico, quando foram criados POPIs, PASEP, isso aí nada mais é o quê? Do que poupança forçada, é fonte de recursos para fazer um investimento. Okay? Senão, na época não havia também incentivo para a poupança, porque não existia, só existia juros, não tinha correção monetária. Então o banco te paga 0,5% ao mês. 0,5% ao mês dá 6% ao ano. A inflação de 100% ao ano, quem é que ia botar dinheiro no banco? Ninguém botava. Aí o governo, naquela época, criou a correção monetária. Não, o banco vai dar 6% ao ano, além da correção monetária, que é o ajuste do dinheiro. Aí passou a valer a pena poupar. Aí, tendo poupança, foi possível, então, fazer investimento, porque tinha dinheiro guardado nos bancos para isso. Tá? Muito bem. Então, essa noção é importante nós temos, que o investimento sai da poupança. Se não tiver uma poupança interna suficiente, nós vamos ter que buscar poupança externa, tá? Que é a alocação de dinheiro de outros países aqui na nossa economia. Ok? Esse conceito de depreciação, nós temos uma noção boa dele, nada mais é do que a parcela de bens de capital que nós vamos utilizar para repor aquilo que está se tornando obsoleto, que não está mais funcionando. Então, só tem um sistema econômico que tem 10 máquinas funcionando. Okay? Se eu produzo uma máquina e acrescento aquelas 10, eu aumentei minha capacidade de produção. Agora, se eu tenho 10 máquinas funcionando, se eu produzir mais uma, porém uma parou de funcionar, terminou a vida útil, eu produzi mais uma máquina, tá certo? Mas a minha capacidade de produção não aumentou, continuou com 10 máquinas. A não ser que essa máquina nova seja mais eficiente que as outras e ela produza o correspondente a 3 máquinas. Aí eu aumentei minha capacidade de produção. Mas na situação inicial, sai uma máquina, entra outra, eu tenho uma capacidade de bens de capital colocada para cobrir o quê? A depreciação, que é o termo de vida útil dos equipamentos que eu estava utilizando. Então a depreciação é essa, a ideia é essa, é aquilo que teve desgaste pelo final de vida útil e precisou ser substituído. Essa depreciação é que vai fazer a diferença entre o produto interno líquido e o produto interno bruto. A diferença é a depreciação. Então eu posso ter fabricado máquinas, mas não ter aumentado a minha capacidade de produção. Okay? Porque houve uma depreciação. Então o produto interno líquido, produto interno bruto, fica igual. Porque o que eu aumentei de capacidade, eu perdi em máquinas que ficaram velhas. Tá bem? Mas a noção que temos que ter é essa. Qual é a diferença entre bruto e líquido? É o valor da depreciação. Isso aí, às vezes, em problemas aí com contas, aí com números, é importante ter ideia disso aí. Bom, vamos falar um pouco sobre o governo. Nós já adiantamos alguma coisa, que o governo interfere no sistema econômico, porque toda nação, todo país precisa de um governo. Tá? Não temos aí a utopia de monarquia que não tem governo, não tem como existir dessa maneira. Então vamos para ter governo, para ter força armada, para ter serviço diplomático, para ter serviço de saúde, serviço de educação estatal, construção de pontes, estradas e assim por diante. Bom, para fazer essas coisas todas, que são os bens públicos, que não são normalmente providos pelo mecanismo de mercado, o governo vai precisar de recursos. Como é que ele tem esses recursos? Pelos tributos, genericamente chamado tributo,
pode ser na forma de imposto, contribuição, taxa, assim por diante. Então, com esses tributos, o governo vai fazer os gastos públicos para atender aqueles bens públicos. Essa noção também varia de ano, de período, de situação de um país para o outro. Por exemplo, na década de 60, 70, nós não tínhamos aqui no Brasil empresas que conseguissem produzir bens públicos. Não tinha gente com capital suficiente para isso. Por isso que o Estado passou a ser um empreendedor. Surgiram as estatais todas para siderurgia, para fornecimento de energia elétrica, telefone, melhorar essas coisas todas, tá certo? Já atualmente nós vivemos uma situação que não está bem assim. O Estado, como produtor, nós vamos ver isso lá no final, ele não é sempre muito eficiente. Então é melhor termos, como hoje, empresas que sejam capitalizadas de alguma forma, ou por bolsa de valores, ou conseguir empréstimo, ou uma poupança externa, que produzam aqueles bens e serviços públicos, certo? Muito bem. Mas, estando o governo, estando o Estado tendo que produzir isso, ele vai precisar dos tributos. Muito bem. Além da noção do tributo e do gasto público, tem dois outros conceitos importantes saber: subsídios e transferência. O que vem a ser subsídio? Subsídio é o governo ele deixar de cobrar imposto ou até fornecer dinheiro para que um determinado bem ou serviço seja mais barato. Por exemplo, será que o valor pago na passagem do trem aqui no Rio de Janeiro cobre os custos da empresa que bota o trem para funcionar? Normalmente não. Mas se a empresa fosse cobrar uma passagem para cobrir os custos, pagar impostos e ainda ter lucro, o valor da passagem ia ser alto demais para aquela população, aquele segmento da população que depende do trem para se deslocar. Então, por isso que o governo subsidia o preço da passagem, tá certo? Ou ele deixa de cobrar impostos, ou ele cobra imposto negativo, que é o subsídio, que é, de alguma forma, ele compensar aquela empresa que está produzindo aquele bem, aquele serviço, certo? Transferências são outras considerações. Transferência, então, os subsídios vão afetar lá no produto, no preço dos produtos, vão ser mais baratos, e transferência é dinheiro que vai ser colocado nas mãos das pessoas sem ter uma contrapartida de serviço. Por exemplo, Bolsa Família, o salário de desemprego, aquele benefício de prestação continuada que está tão em pauta aí na reforma da Previdência. Isso é um dinheiro que o governo dá para as pessoas sem ter uma contrapartida, tá certo? Então isso é uma transferência, ele está aumentando a quantidade de dinheiro na mão das pessoas, tem que ter de volta uma contrapartida, ok? Então são essas maneiras que o governo vai interferir no sistema econômico. Impostos, então, nós vimos diretos e indiretos. Já comentamos a diferença entre o produto interno a preço de mercado e o custo de fatores. Vai ser, além dos custos dos fatores de produção, seja o empresário, além de pagar salário, além de pagar juros, além de pagar royalties, não sei mais o que, ele vai ter que pagar imposto ao governo. Imposto indireto é aquele imposto que incide sobre os bens e serviços produzidos, ok? Então, o preço de mercado vai ser o preço do custo dos fatores de produção mais a tributação indireta. Isso vai ser o preço de mercado. No caso da passagem do trem, a tributação indireta vai ser negativa, ou seja, o preço de venda, preço de mercado, vai ser menor que o preço à custa de fatores de produção, porque o imposto indireto foi negativo. Ok? Muito bem. Impostos indiretos, então, nós conhecemos o imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, IPTU, propriedade rural. Os impostos diretos incidem sobre mercadorias e serviços, direto incide sobre as pessoas, direto sobre mercadorias e serviços, ICMS, IPI e assim por diante. Tá? Então é bom ter essa noção
do que é imposto direto, do que é indireto e a diferença entre preço de mercado e custo dos fatores de produção. Se não houvesse a interferência do governo, se voltasse naquele sistema mais elementar lá que nós vimos no início, o produto a preço de mercado e o produto a custo de fatores seria o mesmo valor. Mas como tem a tributação indireta, tem a diferença. Então está aí o subsídio, concessão feita pelo governo para manter acessível o preço, é o caso do trem, né? Ou para estimular exportações, o governo também está precisando. Isso aí ocorreu muito quando nós tivemos lá na década de 70, uma situação conjuntural que influenciou muito o país, além de ter mudado o roteiro da minha viagem Guaramarim, que foi aquela guerra do Yom Kippur, né? Aí a OPEP, poxa, resolveu fazer aquele bloqueio do petróleo, e, poxa, o petróleo, o valor subiu, foi, além de não ter o Custódio de Mello não ter abastecimento garantido lá na Europa, tá certo? Nós tínhamos aqui uma capacidade de produção que era menor do que 50% da necessidade de petróleo, e o preço do petróleo subiu barbaramente. Então o governo começou a ter que arranjar maneiras de compensar aquilo que ele pagava, aquilo que o país pagava para importar petróleo. Então começou a incentivar empresas a exportarem. Ao exportar, entrar dólar para ter dólar para comprar o produto, comprar o petróleo, tá certo? Então, uma maneira é essa, para estimular a exportação. Então uma empresa que fosse produzir coisa para exportar, ela recebia algum tipo de subsídio. Ou recebia um terreno de graça para se instalar, ou não precisava pagar imposto, alguma coisa ela ia ter facilidade para que fosse estimulada a exportar. Ok? Então, subsídio, a letra aqui, nós já vimos isso aí. Combinação de tributos e subsídios. Então, no mesmo sistema econômico, o governo de alguns setores ou de algumas regiões, ele obtém recursos de impostos, e em outros segmentos, em outras regiões, ele faz subsídios, tá certo? Também essa recentralização que teve do nosso parque industrial, uma boa parte dessa foi em função de incentivos e subsídios do governo. Quem fosse instalar, que quiser instalar uma fábrica de automóvel no Nordeste, vai receber um terreno e durante 10 anos não vai precisar pagar imposto, certo? Então isso é um subsídio para aquela empresa sair, em vez de se instalar em São Paulo, se instalar lá no Nordeste. Okay? Já aqui em outras áreas, ela, poxa, já tem muita indústria aqui, nós já estamos começando a agredir o meio ambiente, já está começando a ter dificuldade de fornecimento de água nessa região, que aí as indústrias estão consumindo toda a água. Então vamos desestimular a instalação de indústrias aqui. Então, uma indústria para se instalar aqui vai ter que pagar um imposto muito alto. O governo então vai fazendo esse equilíbrio aí. Okay? Transferência nós já vimos, então é renda que é transferida para a população sem uma contrapartida de serviço. Ok? São as aposentadorias, pensões, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, juros da dívida pública. Por que o juro da dívida pública ele é uma transferência? Não tem nenhum retorno, simplesmente eu estou pagando, estou tirando dinheiro de imposto e pagando para um banco lá. Não está havendo nenhuma contrapartida. Quando eu pego o dinheiro emprestado é diferente, mas os juros ali, poxa, não está tendo nenhuma contrapartida. Ok? Bem, então com isso a renda familiar das pessoas vai ser aumentada das transferências. Então, além da remuneração dos fatores de produção, vendo a renda, o que é a renda? A remuneração dos fatores de produção. Além daquilo que vem em troca do que eu ofereço de mão de obra, de terreno, para uma empresa, vem também a transferência. Então, a população, em termos de dinheiro disponível, o que ela recebeu de remuneração, mais o que recebeu de transferência do governo, tá certo? Esse dinheiro todo nós vamos alocar para consumo, imposto direto, que não for nem para consumo nem para imposto direto,
vai ser a poupança das pessoas. Então, esse dinheiro todo, essa renda das famílias, vai para consumo, tributos diretos e poupança das pessoas. Muito bem. O governo, ele pode ter, em função do que ele arrecada e do que ele gasta, ele pode ter uma poupança pública, ou seja, se ele tiver um saldo favorável, ou, o que é normal, um déficit público, certo? Então, no Brasil, o nosso histórico é ter sempre um déficit público. Nós tivemos um período de não levando em conta os juros de dívida, nós temos uma arrecadação maior do que os gastos do governo, mas essa diferença não era suficiente para cobrir a dívida que tinha, então continuou a dívida aumentando aí. Certo? O ideal é o governo ter as suas despesas no máximo igual à sua capacidade de arrecadação. Isso é um governo que não precisa fazer empréstimo, não precisa ter que obter dinheiro para pagar aquilo tudo que ele tem que fazer. Okay? Nessa situação de déficit, como é que ele vai resolver isso? Ou ele pega dinheiro emprestado no mercado, ou pega de outros países, de organismos internacionais, ou, como algumas vezes alguns países fazem, começa a imprimir moeda para resolver aquele problema ali. Mas, vamos ver mais na frente, isso aí só gera um baita problema maior na frente. Tá bom? Então, o governo desejava que ele tenha sempre o superávit entre as despesas e as receitas dele, mas nem sempre isso acontece. Com relação aos outros países, o resto do mundo, então nós temos agentes de outros países que transacionam com residentes do país. E temos também os nossos residentes que estão lá fora. Então, o turista brasileiro no exterior está gastando dinheiro lá fora. Um turista estrangeiro está gastando dinheiro aqui dentro. Essa interação aí é uma das maneiras de atuar agentes de diferentes países. Mas tem também a troca de bens e serviços, tem também a vinda de recursos aqui para investimento aqui dentro, chamado, nós vamos ver depois, da transferência direta, ou seja, o governo vem e investe aqui dentro. O que é investir? Aumentar a capacidade produtiva. Então, é uma Volkswagen que vem aqui no Brasil e monta uma fábrica de automóveis aqui. É diferente daquele que vem, compra ação, vende ação, fica fazendo só especulação financeira. Isso é um investimento que está aumentando a capacidade produtiva do país, certo? Esse conceito aqui é importante saber. Renda líquida enviada ao exterior, ok? O próprio nome está dizendo, a diferença entre o que entra e o que sai de renda. Então, renda líquida enviada ao exterior é o que é enviado para o exterior menos o que entrou, ok? Essa renda líquida enviada ao exterior é que vai dar a diferença entre produto interno e produto nacional. Produto interno é tudo aquilo que é produzido dentro do território do país. Tá certo? Produto nacional é aquilo que é produzido dentro do território menos a renda líquida enviada ao exterior. Ok? Só temos que ter cuidado que essa renda líquida enviada ao exterior, ela pode ser negativa. Ou seja, entrou mais do que saiu. Ok? Mas o conceito é esse, é renda líquida enviada ao exterior. Então, o produto interno menos a renda líquida enviada ao exterior vem a ser o produto nacional. No Brasil, o que nós temos? Qual é o maior? Produto interno ou produto nacional? Interno. Produto interno, porque nós mandamos mais dinheiro para fora do que recebemos. Então, a renda líquida enviada ao exterior é positiva. Então, com isso, tudo que nós produzimos aqui dentro, uma parte vai lá para fora. O produto nacional é menor que o produto interno. Ok? Muito bem. Então, a diferença, nós já vimos, entre bruto e líquido é a depreciação, entre interno e nacional é a renda líquida enviada ao exterior. Exportação, exportações. Ok? Poupança externa. Também é outro conceito importante. O que vai ser a poupança externa? É a renda líquida enviada ao exterior menos o saldo de exportações. Isso vai dar a poupança externa, ou seja,
aquilo que foi poupado e terminou indo para fora. Foi a poupança externa. Então, a renda líquida enviada para o estrangeiro, para o exterior, menos o saldo das exportações. Isso aí, se der positiva, porque está saindo poupança daqui lá para fora. Ok? Vamos lá. Voltando àquele conceito inicial que nós vimos, que para ter investimento nós precisamos ter poupança. Então nós estamos falando em poupança e falando em poupança das pessoas, é aquela remuneração dos fatores de produção que não é usado em consumo, nem em tributo, é poupança das pessoas. A poupança do governo, ou seja, se o governo tiver uma arrecadação maior que a sua despesa, ele tem uma poupança. E a poupança externa, aquele então que deixou de ser enviado para o exterior, foi poupado. Então, isso aqui é a nossa capacidade de investimento. Esse dinheiro todo que foi poupado das pessoas, do governo e na relação com os outros países, é o que sobra para fazer investimento aqui dentro. Ok? Isso aí é, todo o restante é matemática aí. Ok? Então, poupança das pessoas, é a renda das pessoas, menos o consumo. Ok? No caso do governo, são os tributos, menos subsídios, menos transferência, menos as despesas do governo. E a poupança externa, a renda líquida enviada exterior, menos o saldo das exportações. Então, só para ter uma noção do que nós estamos falando. Isso aqui que eu acho importante vocês saberem, ter essa noção, que eu já vi anos aí que teve os exercícios, os números aí para usar, ter a noção de diferença entre líquido e bruto, que é a depreciação, preço de mercado e custo de fatores, que são impostos indiretos e subsídios, e a diferença entre nacional e interno, que é a renda líquida enviada para o exterior. Tá? Essas três diferenças aí tem que saber. Vamos lá. Ok? A mesma coisa isso aí, produto interno líquido, produto interno bruto. E quando nós vamos fazer comparação, não esquecer, se eu quero comparar produto interno líquido, quero comparar produto com renda, eu tenho que buscar o mesmo conceito que eu estou usando. Se eu estou usando produto interno líquido, eu tenho que comparar com renda interna líquida. Se eu comparar produto interno líquido com produto nacional, com a renda nacional líquida, não vai dar certo, tem que ser o mesmo conceito, tá bom? E para migrar de um conceito para outro, então, produto interno líquido. Se eu tirar produto interno bruto menos a depreciação, vai dar o produto interno líquido. Produto interno líquido para esse mercado, menos o custo indireto, mais subsídio, vai dar o produto interno líquido a custo de fatores. E o produto interno líquido de fatores, menos a renda líquida enviada exterior, vai dar o produto nacional líquido a custo de fatores. É uma sopa de letrinha, mas tem que ter uma noção do entendimento que querem. Interno, nacional, bruto, líquido, tendo essa noção aí, a gente chega de um valor para outro sem problema. Ok? Uma outra coisa importante, quando vamos comparar o produto de um ano para outro, se eu disser que em 2018 tivemos uma produção de 1.000, em 2017 uma produção de 500, eu posso assegurar que houve um aumento de 100% de 17 para 18? Não. Posso assegurar que o valor nominal do produto passou de 500 para 1.000. Então houve um acréscimo de 100%, certo? Mas isso não quer dizer que tenha tido um aumento na produção, pode ter sido variação de preço. Então, se eu tive uma inflação de 100%, todos os meus produtos de 2017 para 2018 foram majorados em 100%. Então, o valor da produção aumentou 100%, mas a quantidade produzida continua a mesma. Okay? Então, se eu for comparar de um ano para outro, eu tenho que aquele valor da produção abater o que teve de inflação naquele período. Aí, então, eu vou comparar de um ano com outro usando o produto real, que é a medida de preço constante. Eu estabeleço um ano como base e vou fazendo a compensação da inflação em relação aos outros anos. E essa compensação é chamada deflator implícito do produto,
nada mais é do que o índice de preço, tá certo? Fazendo a correção com isso aqui, então eu vou chegar à conclusão que 2017 e 2018 a produção foi a mesma, só que o valor atribuído que aumentou 100%. Ok? Muito bem. A mesma coisa nós temos que ter cuidado quando for comparar a produção de um país para outro. É óbvio, né? Então, tem que arranjar uma unidade monetária em comum para poder fazer a comparação. Muito bem. Vamos fazer um intervalozinho aí, uma paradinha. Aquele lanche.